Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma Master Aula. Essa é a nossa Master Aula número 88 e a gente vai falar um pouquinho sobre ilustração autoral. Mas afinal, o que é isso? O que quer dizer ilustração autoral? É uma ilustração criada totalmente por você, ou seja, você não está fazendo cópia, não está se inspirando, como a gente já fez vários desafios aqui, né? Desenhe no seu estilo, por exemplo. Não. Você está criando algo que não existia antes. Então, isso é uma ilustração autoral. Ela é sua propriedade intelectual, você que criou ela. Então, esse é um momento específico que, em alguns momentos no seu aprendizado, você pode bugar um pouco e dar aquele desespero. Meu Deus, não sai, né? Você pega seu sketchbook, eu tô com muita vontade de desenhar, aí você abre, né? Coisa mais assustadora do mundo, que é a página em branco, e aí você fica, mas eu não sei o que desenhar, mas eu não sei, ai, não sou criativa, ai, mas não sai nada, ai, eu não consigo criar nada muito, né? E aí você fica naquela sofrência, não vai para frente nem para trás, você não faz, e aí você fica achando que você não consegue. Então, por muitos, né, anos e anos, eu fui professora, né, em universidade, dando aula de ilustração, de concept art em cursos de graduação em design. E na graduação funciona assim: no primeiro ano a pessoa aprende desenho e no segundo ano aprende ilustração. Por que isso? Porque quando a gente está aprendendo desenho, a gente aprende os fundamentos, toda a estrutura para construir algo, para fazer uma representação bidimensional parecer que é tridimensional, para fazer luz e sombra, fazer forma. E a gente aprende isso replicando, ou seja, fazendo desenho de observação. Então, eu quero fazer essa forma geométrica aqui, eu vou aprender, vou treinar o meu olhar, né, olhar para ela, compreender as estruturas, né, a linha, a forma, a perspectiva, luz e sombra, tudo isso está dentro lá dos fundamentos do desenho, e eu vou aprender todas essas características e vou aprender como, então, trazer isso aqui para o papel. Então, isso é desenho de observação, porque eu estou vendo algo que já existe visual, ou seja, isso aqui já é uma estrutura visual, e eu vou trazer para o meu papel e também vou fazer uma representação visual. Então, eu estou fazendo uma cópia. Isso é muito importante para o nosso processo de aprendizado. Tudo na nossa vida, tudo, a gente aprendeu copiando. Você aprendeu a falar copiando, né, as pessoas que estavam ali à sua volta, repetindo as palavras e entendendo o que elas significavam. E assim, né, várias coisas na nossa vida. Quando você aprendeu a escrever, você ficava copiando lá, né? Fazia o a, e repetia muitas vezes esse a, até que depois você intuitivamente já escreve sem ficar pensando nas estruturas, vem para cá, vai para lá, volta para lá, e a gente aprende então replicando. No desenho, na ilustração é a mesma coisa, só que chega um ponto que você já aprendeu, você já consegue pegar isso aqui, né, o que é visual, e transformar isso aqui numa representação do teu papel, você já conhece, você já domina, e agora é o momento de você começar a criar. Não existe mais, não existe nada que você possa se espelhar, que você possa, né, ter meu Deus, deixa eu ver como isso aqui é. Você vai tirar aqui, vai criar, vai inventar. Mas nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, não tem como você criar algo se você não tiver a sua biblioteca visual cheinha, recheadinha de coisas. Ou seja, não tem como eu desenhar um porco-espinho se eu nunca vi na minha vida um porco-espinho. Pode ser que eu faça eu vou pensar como seria um porco-espinho e crie, então, talvez tudo totalmente inesperado. Mas para eu criar, eu preciso ter substância, eu preciso ter massa, eu preciso ter coisas para poder manipular, para poder criar. Então é importante que você alimente seu repertório, sua biblioteca visual. A gente até postou, tá lá no Insta, dá uma olhadinha lá por esses dias, a gente postou lá falando a respeito disso. E na ilustração autoral, a gente vai partir do nada, ou seja, de todas as coisas que a gente tem lá na nossa cabeça, e vai criar uma ilustração.
Aí, claro, você pode continuar, né? Pode assistir todas as animações do mundo, ver todas as HQs, ir em todos os museus, ler a respeito de muitas coisas e ficar na dúvida do que criar. Porque assim, você tem que ter um ponto de partida, você não pode só partir do além. Eu vou criar e ficar esperando vir uma luz iluminada, né? E descer em você e uau, vou sair fazendo muitas coisas. Então você precisa ter um ponto de partida. E é sobre esse ponto de partida que eu vou falar um pouquinho com vocês. Como? O que que eu vou desenhar, meu Deus? O que que eu vou desenhar hoje? Então, a gente postou também umas semanas atrás a respeito de alguns geradores de ideia, né? Alguns sites que você entra e pede para rodar lá randomicamente, ele te dá algumas palavras para que você possa começar a criar. Você tem que partir de alguma coisa, não pode partir do além, do nada, do zero. Você tem que partir normalmente de algo que é verbal. Quando a gente faz criação, a gente passa então não mais do visual para o visual, mas sim do verbal para o visual. Ou seja, você vai escrever, ou você vai ler num livro, ou você vai dizer, ou está aqui na tua cabeça o que você quer fazer. Ah, eu quero fazer uma pipa colorida, sei lá, com uma, né, uma rabiola assim linda, cheia de coisas coloridas penduradas. Então, entende? Eu estou verbalizando e dizendo. E aí eu vou passar a fazer explorações aqui da técnica que eu já aprendi quando eu fiz desenho de observação para poder representar essa pipa. E eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso e como eu faço. Aí você vê se adequa para você. Então vamos lá. Eu tenho várias possibilidades, né, de como a gente pode startar esse processo. Mas lembrando que eu vou ter então aqui, ó, deixa eu escrever para vocês, uma passagem do que é verbal para o visual, ou seja, eu preciso criar algo, né? É criação. E o verbal, como eu disse, pode estar na tua cabeça. Ah, eu quero fazer um guerreiro de tal jeito, ou, né, sei lá, um animal, enfim, vai partir de você e o que você está pensando. Ai, Gabi, mas eu não estou conseguindo pensar nada, não sei nada, não tenho nenhuma história, não tenho nada que esteja me inspirando. Você pode ir naqueles sites que eu falei para vocês, ou você pode usar esses cubinhos aqui, que eu gosto bastante, que Story Cubs, que você tem em lojas de brinquedo, de jogos, enfim. Esse meu aqui, muitos anos atrás, eu comprei na Amazon. E ele tem, então, aqui, e ele tem, inclusive, vários... deixa eu ver, cadê? Em algum lugar aqui eu devo ter o coisinha dele aqui. Ele tem vários, ó, tá vendo? Tem o de fantasia, tem o de mistério, tem o de esportes, tem várias coisas, tá? Esse aqui é de história. Pra gente conseguir criar uma história. E aí você pode fazer de várias formas, ó. Ele tá vendo que ele tem. Deixa eu tirar. Ele tem representações aqui, ó. Tem desenhos, tipo, uma carinha triste, tem aqui o dado, uma mão, enfim, a casinha. Ele tem várias representações aqui e você vai jogar literalmente os dados e vai criar uma história a partir dos dados que foram selecionados. Você pode escolher ali, né, dependendo do tamanho da tua história, quantos você quer escolher, quantos você vai jogar. Você pode jogar todos, ou ali, né, diz para começo, você pode, por exemplo, selecionar 3. Vou selecionar 3, tá? E aí, o que vai acontecer, ó? Eu vou Opa, saiu voando. Eu vou literalmente... Vou jogar isso de novo aqui, porque esse aqui saiu dormindo aqui, ó. Eu vou literalmente jogar eles e a partir dessas representações aqui, eu vou criar uma história. Ai, Gabi, mas é uma ilustração, não é uma história. Claro que eu preciso pensar em alguma coisa com uma árvore, uma flor e alguém dormindo. Então, eu vou ter que pensar em alguma coisa, né, em volta dessas representações aqui que ele me deu a ideia. E aí, você também pode pensar se você quer fazer a representação só de um personagem. Ah, tô com pressa hoje, não tenho muito tempo. Ou se você quer fazer de um cenário, o personagem em um cenário, né? Então é mais complexo, mais demorado. Não vai ter só o personagem, ele vai estar inserido em algum lugar. No meu caso aqui,
uma pessoa dormindo, a florzinha e a árvore. Então, eu posso pensar, né, num personagem dorminhoco, e aí você pode ir escrevendo, ó, personagem dorminhoco, e aí vai ter vegetação, árvores e flores. Flores, árvores. E aí você vai começar a pensar, né, o que que você pode fazer a respeito disso. Eu aconselho, eu gosto pelo menos, de primeiro explorar as possibilidades no verbal. Então, primeiro eu escrevo e exploro tudo que está vendo na minha cabeça. Eu faço tipo um brainstorm, que eu não me podar, eu deixar fluir a ideia e vir anotando tudo a respeito disso aqui. E depois eu vou, então, né, começar aqui de fato a explorar visualmente essas ideias. Quando a gente começa a escrever, começam a borbulhar ideias novas. Assim como a gente começa a desenhar, também começam a borbulhar ideias novas. Então, é sempre importante a gente ter uma técnica assim para partir do zero, para que a gente não fique travado, porque quando a gente começa, é como uma engrenagem, ela começa a rodar, ela começa a andar, você começa a ter várias ideias. Muitas vezes você já começa a ter ideias aqui, só que se você não explorar já visualmente, você perde elas, por isso que eu gosto de escrever. Então eu pensei, por exemplo, em um personagem que é muito pequeno, como se fosse, sei lá, uma fada ou algo que vive na floresta, tá? Vive na floresta, vou colocar aqui, e que está dormindo em cima dessa flor. Não sei, me veio na cabeça assim, sabe? Dormindo em cima da flor. Se você, sai correndo e querendo desenhar, muitas vezes você perde aquela ideia, né? Se você quer desenhar talvez muito detalhado já ele dormindo em cima da flor. O ideal é que ou você anote ou faça thumbnails, que são pequenas representações. Então aqui essas flores, né? Essas flores precisam comportar, ou seja, precisa caber meu personagem dormindo em cima, né? E as árvores estão meio assim no fundo, sabe? Fazem parte do meu cenário. E pode ser assim, bem, não sei se fada ou o que vive, né? Seria uma fadinha, né? Uma fada, um gnomo. Gnomo, será? E aí aqui a gente cai numa coisa que, tipo, quais são os animais que, né, seriam pequenininhos assim? Se eu não tiver conhecimento do jeito que são esses animais, o legal seria, antes de eu começar a desenhar, que eu busque referências para alimentar minha biblioteca visual a respeito da árvore, de flores e desses, né, sei lá, esses seres que vivem na floresta. Então, buscar referências e montar aí várias imagens que vão me ajudar a criar. O próximo passo, né, depois que eu busco referências, eu gosto muito de buscar referências, tá? Abrir o Pinterest, pesquisar. Só de olhar lá, você já pode ter várias ideias que você volta e anota aqui. Depois, o próximo passo é fazer thumbnails. Thumbnails é um esboço do esboço do esboço, mais ou menos prevendo a composição e como que você quer trabalhar esses elementos. Antes que você comece já a fazer um olho muito lá detalhado da fadinha, você vai pensar na ilustração como um todo. Vai partir do simples, que eu sempre falo, né? E vai indo para o complexo. E quando eu digo simples, é muito simples, é bem pequenininho e é pensar em todos os elementos. Então, eu gostaria que tivessem flores. Aí como se fosse, né? Mas que flor? Ainda também não pensei nisso. O ideal seria que eu já até listasse aqui que tipo de flor, alguma coisa assim, e pesquisasse nessa flor. Tipo, uma flor assim, sabe, aberta aqui, e a minha personagem dormindo. Aí poderiam ter outras aqui, sabe, dessa flor.
Acho que cria uma moldura assim, fica bem legal, sabe? Como se fosse um campo cheio dessas folhagens. E a minha personagem, daí você fala, meu Deus, mas que xixilenta que tá essa tua flor. Isso aqui é uma thumbnail. É para ser xixilenta mesmo. Não é para eu gastar muita energia. Por quê? Porque se não ficar bom, eu parto para a próxima sem dó. Sem, ai, mas eu gastei tanto tempo fazendo cada uma das pétalas aqui dessa flor e agora? Ó, eu pensei que ficaria bem legal se fossem girassóis. Eu já fiz várias vezes girassóis, acho que eu gosto mesmo, hein, gente? Tem até uma tatuagem girassol, eu gosto muito de girassol. E as árvores, Gabi, as árvores poderiam estar bem lá atrás, sabe? Bem lá atrás, fechando essa moldura, sabe? Tipo, lá no fundo, as árvores. E a minha personagem estaria aqui, dormindinho, sabe? Com a perninha até assim dobradinha e a mãozinha na cabeça. E aí você pensa, mas meu Deus, de onde você está tirando isso, Gabi? Quando eu começo a pensar e olhar essa estrutura visual aqui, as coisas começam a pipocar na minha cabeça, né? Mas por quê? Porque isso aqui faz parte do meu repertório. Se você tirasse as mesmas coisas que eu, talvez você pensasse em coisas diferentes, pensasse em soluções diferentes, porque você tem um repertório diferente, você tem experiências diferentes, você viu coisas diferentes que eu. Talvez você tivesse uma outra ideia. Eu acho até que, né, dá para fazer um chapeuzinho aqui nela. Como seria um chapeuzinho de uma fada, gnomo, sei lá. Não sei, eu vou ter que pesquisar, tá? Então aqui ela estaria assim, tirando uma sonequinha, né? Deitadinha aqui em cima das flores, e aí tem várias flores, tal, e as árvores estão lá no fundo. Ah, não gostei. Vou fazer uma outra ideia, talvez. Ela poderia estar aqui num campo, né? Tem lá várias árvores. E aí, talvez aqui um cogumelo. Também gosto de fazer cogumelos, né? Quem é minha aluna, meu aluno já sabe. E várias florzinhas aqui. Então, ela não tá dormindo na flor, né? Vai estar cheio de florzinha. Um campo de flores aqui. E ela tá dormindo aqui em cima. Eu gostei desse lance com a mãozinha na cabeça, assim. Poderia estar com a perninha cruzada, sabe? Uma cruzada por cima da outra aqui, observando e talvez com uma florzinha aqui na mão. Observando, né? E curtindo aqui o tempo maravilhoso em que ela está. Aqui, ó, cheio de florzinha, talvez outro cogumelo aqui. Aparecendo outro pedaço. Então percebam que eu tenho duas ideias totalmente diferentes, que eu não assim, meu Deus, comecei a fazer toda a ilustração e aí percebi que eu não gostei. A partir do momento que eu seleciono uma dessas, eu gostei mais dessa que ela tem aqui, né? Ela tá aqui tirando um soninho, pode até ter uma abelhinha aqui, amiga dela, que tá também tirando um soninho. Ó, então a gente pode ir pensando em várias coisas e adicionando. Beleza, acho que eu vou explorar essa. Aí você vem e amplia, e aí você vai caminhando nessa escadinha aqui, do simples indo para o complexo, né? Aumenta já para o tamanho que você quer, já começa a fazer todo o detalhamento, já começa a pensar em todos os elementos aqui, qual é essa flor, né? Aí você vai detalhar isso aqui para fazer. E aí, vocês viram que você conseguiu partir do total travamento para já esboçar várias ideias. Esse fato de você ter essa possibilidade de rabiscar sem o compromisso,
Isso ajuda muito a gente ter ideias e não podar, ó. Essa eu não curti muito, mas eu não cortei isso do meu cérebro, sabe? Eu só vim e fiz rapidinho aqui e vi que não funciona. Porque às vezes na nossa cabeça as coisas funcionam, né? E aí a gente vai colocar no papel, não fica legal. Então, vai lá e explore várias thumbnails, sabe? Para que você chegue de fato no que você, sabe? Uma coisa que vale a pena você detalhar e crescer, aquilo vai virar a sua ilustração. Às vezes tem pessoas que não gostam de fazer thumbnail, mas já faz direto lá, do tamanho que eu vou fazer grande, mas faz muito clarinho todo esse pensamento aqui, tá? Eu vou mais ou menos trazer aqui, vai ser tal. Então você parte do super simples, mas bem fraquinho aqui, porque se vingar, beleza, é isso, já continua e vai detalhando aqui em cima mesmo, no próprio já vai detalhando esse sketch e já vai colocando detalhes e crescendo ele até que você possa, então, beleza, gostei, agora eu vou passar limpo e vou fazer a pintura, seja digital, seja aquarela, seja o que for. Mas o importante é que você não fique preso e se vá caminhando. E a criação, ela tem também processo. E é isso que é importante da gente entender. Para a gente não pensar, eu não sou criativa, eu não tenho criatividade, eu não consigo desenvolver, eu não desenrolo, eu não vou. Tudo tem processo, tem um desenvolvimento, tem um caminho que você tem que trilhar, né? Não é só sentar e achar que vai sair, não vai. Então, desenvolva essas etapas. E aí me conte como é que foi aí, se saiu, e me conte se você quer que a gente faça, então, de fato, aqui, ó, essa ilustração, eu gostei da minha primeira thumbnail, se você quer fazer junto comigo essa ilustração, me conta aqui nos comentários e me contem lá nas redes sociais, me falem, que daí a gente coloca aí na nossa programação para fazer essa ilustração, tá bom? Então, um beijo, espero que você faça muita ilustração aí autoral e até a próxima semana.